Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Pessoal que está nos vendo pela internet, Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo onde você estiver. Você é muito bem-vindo aqui, né? Que a palavra toque a sua vida. Vocês todos aqui hoje, eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas em nosso meio aqui. Tenho certeza disso, né? Porque Deus ministrou algo tão simples dentro do meu espírito, mas tão simples, irmão, mas que nós estamos tropeçando nisso todos os dias. E se nós tropeçamos nessas coisas, é porque não é algo bom. Porque sempre quando você tropeça, muitas vezes você cai. Como eu disse no começo, hoje eu quero falar com vocês sobre indiferença. Um mal terrível que tem nos perseguido, que tem nos prendido, né? Que em nome de Jesus hoje, depois desse entendimento, depois daquilo que Deus vai fazer na vida de vocês hoje, está fazendo na minha, eu acredito que a gente vai começar a olhar as coisas com outros olhos, sabe, a nossa mente poder abrir, nosso entendimento poder acessar aquilo que Deus quer que a gente acesse. Antes de qualquer coisa, indiferença é simples, é uma falta de interesse, é um descaso com alguma coisa. Mas uma palavra que foi ministrada na minha vida, nessa intercessão, essa semana de manhã, foi a seguinte tradução de indiferença: maldade. Por que maldade? Por que essa palavra? O que tem a ver com a indiferença isso? Você quer ver um exemplo simples? Se você vê alguém, principalmente na rua de noite, padecendo, se você vê algum tipo de necessidade ali na hora, e você olha e finge que não é com você e vai embora. Ou seja, você teve um descaso com aquela necessidade daquela pessoa. Ou seja, você fez uma maldade com ela, porque ela precisava de você naquele momento. O que você fez? Fingiu que não viu. Talvez se passar outro aqui, outra pessoa ajuda. Então a maldade, ela está dentro do homem, porque toda indiferença gera uma maldade. Porque se você for ver, a indiferença, ela tem vários filhos. Por exemplo, a desobediência. Se você é indiferente com o seu líder e com a sua liderança, o que você vai fazer? Desobedecer. Então ela vai gerar desobediência. Então ela tem vários filhos que vêm acompanhando ela, no qual hoje nós vamos falar sobre eles. Então talvez tantos pecados que você já conhece, tantas coisas que você já viu, tantas coisas que você fez e ainda faz, são, eu acredito, uma porcentagem muito alta a respeito de indiferença, de descaso, de desamor. Porque se você ama, você não é indiferente. Então indiferença é um desamor. Eu não acredito que uma pessoa que ame o próximo, veja ele padecendo, seja indiferente. Isso aqui é uma extremidade que eu estou chegando, hein? Porque é muito difícil hoje, eu acredito, dentro desse prédio aqui, pode ter uma porcentagem muito pequena. Se tiver alguém tendo uma crise de epilepsia, convulsionando, algum tipo de coisa na rua, se você não parar para ligar para uma emergência, para levantar a cabeça dele para ele não engasgar com vômito, não sei. Meu Deus. Sinal que nós estamos muito além do que a gente possa imaginar. Amém? Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso de número 15. Apocalipse 3, verso de número 15. Diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca.
Aqui está um caso clássico de palavras diferentes de uma pessoa indiferente. Você não é frio nem quente. Para mim tanto faz. Para mim, se o Mike não vir hoje, eu não vou. Ele é diferente para mim. Você está entendendo isso? Claramente, em outras palavras. Próximo texto, Isaías 57. Verso de número 4. Versos de número 4. Isaías 57, verso de número 4. Diz a palavra de Deus assim: de quem vocês estão zombando? De quem fazem pouco caso? Olha isso aqui, irmão. Ou seja, de quem vocês têm indiferença? E para quem mostram a língua? Não são vocês uma ninhada de rebeldes e uma prole de mentirosos? Ou seja, olha os filhos da indiferença, a rebelião, a rebeldia. E automaticamente a sua prole, a sua descendência, os seus filhos serão também. E aqui entra, sabe, essa questão de rebelião. Eu quero lembrar você de 3 homens, rapidamente: Corá, Datã e Abirão. 3 homens que não davam a mínima para aquilo que Moisés falava e pregava. Eles poderiam ver a coluna de fogo, a nuvem que parava, eles poderiam ver o maná cair do céu, mas quando Moisés trazia uma palavra dizendo que era Deus que mandou dizer, eles ficavam indiferentes. Isso é coisa de Moisés. Quem garante que isso é de Deus? Será mesmo? E isso foi crescendo dentro deles, dia após dia. Esse sentimento de indiferença começou a crescer, a crescer, a crescer, até o dia que se tornaram uma rebelião. Ajuntaram mais ou menos 250 homens junto com eles. E ele foi até Moisés, o agrediu com palavras, dizendo: quem disse que é Deus que fala com você realmente? E Moisés, induzido pelo Espírito de Deus, teve uma direção a respeito de incensos, a respeito daquele que trouxesse o incenso na porta da tenda da congregação, que Deus iria falar na frente de todos quem era de Deus e quem não era. E naquele dia de manhã lá todos foram ele, todos estavam lá. E Deus imediatamente falou para Moisés: Moisés, sai da frente, eu vou matar todo mundo, eu vou acabar com a vida deles, eu odeio rebelião, Moisés. Rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Por que feitiçaria? Olha isso aqui. Não é a questão de você fazer um trabalho, né, de você jogar uma mãozinha, uma aguinha. Não é isso o feitiço que a Bíblia está dizendo. A questão é da contaminação de um para o outro. Feiticeiro é quando você começa a contaminar o outro contra a verdade, a autoridade de Deus, que era Moisés e Arão. Corá não aceitava Arão como o sumo sacerdote, ele queria estar lá. Então, quando Deus disse que ia matá-los, todos eles, ainda Moisés e Arão se prostraram o rosto em terra e pediram misericórdia pela vida de todos eles. Todos eles, eu digo os 250, porque somente ele pecou. Não é justo que os outros morram, Senhor. Então tudo bem, Moisés, mandem que todos saiam de perto dele. Eu quero falar uma coisa para você: aquele que age com indiferença, depois torna-se um rebelador. Irmãos, ele vai acabar sozinho. Não vai ter ninguém mais. Você sabe por quê? Guarde isso: indiferença mata. Indiferença traz morte. Como assim traz morte? O chão se abriu, engoliu Datã, Corá e Abirão, com as suas crianças, com as suas mulheres, com tudo que eles tinham. Acabou.
para você entender um pouco aonde que eu quero caminhar com vocês hoje. Indiferença, ela mata. Vamos lá, Atos 20, foi onde Deus deu essa palavra para mim. Talvez você vai ler a princípio, depois que eu for ler com você, você não vai conseguir enxergar a indiferença aqui. Isso aqui foi tão profundo, depois, né, que está aqui algo que eu vou ler para você, após o texto, muito interessante. Atos 20, verso 7. Alguém já ouviu falar sobre o jovem Eutico? Alguém? Muito bom, Brizola. Olha, esse jovem deu o que falar essa semana para mim. E do grego, né, a tradução do nome dele quer dizer afortunado. Ou seja, um cara abastado de toda sorte. Você vai entender o porquê. Som. Você vai entender o porquê. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos para partir o pão, ou seja, comunhão. Tudo bem? Preste atenção nos detalhes. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente e partiu o pão e comeu. Ou seja, continuou aquilo que ele estava fazendo, que era alimentar o povo. Não somente aqui a questão de pão físico, mas espiritual. Olha isso aqui, irmão. Ai, Senhor, hein? Se fizesse aqui na pedra, o povo não voltava mais. Depois continuou a falar até o amanhecer, ou seja, varou a noite. Ó, imagina o apóstolo Paulo pregando a noite inteira. Meu Deus, essa é a palavra, Isaac. E diz assim: e levaram vivo o jovem, que muito o consolou. Escute agora. Eutico tinha boas desculpas para cochilar. O sermão de Paulo foi longo. O excesso de luzes, sem dúvida, deixou o ambiente abafado. Ele era muito jovem para ficar acordado até a meia-noite, e o rapaz foi vencido pelo sono. É meia-noite que estamos sentados na janela da eternidade. Podemos cair na eternidade no próximo segundo, se a atmosfera carregada deste mundo nos fizer afundar no sono da apatia, ou, traduzindo, da indiferença. Olha isso aqui. Olha onde esse autor levou o entendimento dele a respeito desse texto aqui. Olha a analogia que ele puxa para fora desse texto, que é um texto que representa o quê? Um milagre de ressurreição. Não é? Claro. Mas você vê que quando Paulo vai o ressuscitar, ele não alarma ninguém, ele não faz nenhum tipo de oração, ele só inclina. Ali o Espírito já, como se diz, né? O ruá. E veio de novo. Vamos continuar, irmãos. Vamos que tem mais palavra. Ou seja, nós muitas vezes, por instantes, dormimos por causa da indiferença. Deixamos muitas vezes do que? De comer o pão. Por exemplo, você está aqui, ó. E olha, irmãos, eu falo uma coisa para você em nome de Jesus. Não é para, como é que se diz? Para elogiar o apelo, Cris. Mas eu rodei quase todas as igrejas de Pimba, tirando as Assembleias de Deus. Irmãos, eu saía com fome todo culto. O meu espírito parece que saía assim, ó. Lógico, adorava, os irmãos é benção, mas a palavra, aquilo que eu precisava ser alimentado, porque eu estava fraco, eu estava totalmente debilitado, eu estava com depressão, eu estava com pânico, eu só chorava, eu não queria falar com ninguém, eu só ficava quieto. A Vanessa começou a falar: o meu marido está morto, está um zumbi.
Cadê aquele pastor que pregava, aquele pastor que orava, aquele pastor que orava com a... Cadê ele? Sumiu. Então eu ia com ela contra a minha vontade e saía cada vez mais ruim, porque não tinha alimento que acessasse o meu espírito naquela necessidade que eu estava. Quando eu vim para cá, como eu disse, eu não estou colocando a congregação. Meu Deus, o senhor sabe disso. Todos aqui nos conhecem a respeito disso. Mas é que o Senhor foi lá e tirou o espírito daquele lugar. Através do quê? A palavra. É a palavra. É o pão vivo que desce do céu. E nós temos isso aqui com abastança. E aqui que muitas vezes está o problema, porque estamos gordos demais. E acabamos dormindo de uma janela de 3 andares. Indiferença mata. Olha isso aqui, irmão, que profundo que é isso. Escute. Se a atmosfera carregada deste mundo nos fizer afundar no sono da apatia, precisaremos lavar o nosso rosto na presença do Senhor. Quando a nossa vida cristã parecer seca e sem graça, então é a hora de nós ajoelharmos, de retomarmos para o primeiro amor. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, está aqui, ó. Sabe, quando eu olhei para aquele texto, eu não tinha lido isso aqui. Deus começou a falar sobre aquele jovem, e eu disse, por que ele dormiu? Qual que é? Senhor, não é somente a ressurreição desse menino, tem alguma coisa por trás disso aqui. Deus falou para mim, naquele instante, a indiferença. Não tem problema se eu sou jovem. Irmão, de boa, essa questão aqui do jovem, porque está com sono, dormindo, os velhos que é mais fraquinho, estava tudo ali, ó. Estava tudo ali querendo comer. E um jovem simplesmente adormece ali. O Cris, empregado em muita coisa boa, que graças a Deus, Deus tem dado muita revelação dele. Mas uma coisa que tem acontecido também é a seguinte: qualquer um que vier atrás desse culto aqui, ó, essa palavra boa que você tem ouvido, ela não pode se tornar uma indiferença com aquele que está aqui. Porque é aqui que você começa a ver. Porque, veja bem, nós somos muito críticos com aquilo que ouvimos. Críticos demais. Nós começamos a ouvir pregações, sem nada a ver. Sabe? Mas você não está dando importância, por exemplo, de ele falar assim, volte para o primeiro amor. E se uma pessoa só falasse isso aqui, somente esse versículo, irmãos, volte para o primeiro amor, o que seria? Seria uma coisa santa. Só isso que você tem? Só voltar ao amor, irmãos. Olha isso aqui. Obrigado, Espírito Santo. No Velho Testamento havia lei, e eles obedeciam àquela lei, não é? Era um negócio penoso para eles tinham um parâmetro, porque se eles saíssem fora daquilo ali, eles eram fulminados, ou acontecia alguma penalidade, alguma coisa ia acontecer com eles. Então eles seguiam aquilo, porque a lei ela aponta o pecado, ela serve para isso, para apontar o que você não deve errar. Mas agora eu vivo na graça. O que é a graça? Se você pôr a mão na graça, se você vive na graça, você vai ter que viver a seguinte palavra: amor. Você tem que amar, porque Deus é amor, a graça é amor. Vocês estão conseguindo entender isso? Ou seja, não agora melhorou para nós, mas piorou. Porque agora nós não temos uma condenação a pronta entrega como eles tinham no deserto. Mas nós temos uma coisa, irmãos. Olha, em nome de Jesus, todo aquele que é indiferente e contamina os outros, e esse outro nunca mais conseguir voltar para Jesus, e você não conseguir trazer ele para Jesus por causa de você, pela sua falta de amor e a sua grande diferença, você vai para o inferno junto com ele.
porque o sangue dele vai estar sobre as suas mãos. A indiferença, ela não anda sozinha. Então, se tem algum eu, tipo aqui, ó, desperta do que dormes, o Senhor te esclarecerá. Amém. Para de dormir na fé. Para de ser indiferente com as coisas. Que seja. Quem conhece o senhor Odilon aqui que fica pregando na cidade? Alcilon. O senhor, Alcilon. Alcilon, perdão. Alguém conhece ele aqui? Você vê ele e fica lá, pregando, entregando folheto, pregando. O que você faz quando você vê ele? Não estou generalizando. Passei no centro comercial essa semana, foi sábado, ele estava lá, pregando para eu chamei de Ocilon, Denis. Ô, seu Ocilon, a paz do Senhor, irmão, tudo bom com o senhor? Glória a Deus, querido. Rapaz, a alegria daquele homem fez assim no meu peito, uma flecha. Deus, quantos cristãos passam ali com um olhar de diferença para ele? Não, cara. Com desprezo, com descaso, com desamor, sendo que ele está o quê? Vivendo a graça do Senhor, amando. Não é bênção isso? Então dou uma dica para você, de que você encontrar esse senhorzinho, você não vai nem saber assim, você vai bater o olho, esse aí que o pastor Diego falou, ele usa óculos, sempre um chapéuzinho na cabeça ou não, e fala, irmão de Jesus, hein? Dá um abraço nele, amém? Outra palavra que eu quero trazer dentro desse texto é a respeito da indiferença, a respeito da comunhão, do partir do pão. Tudo bem? Porque isso fala do quê? De relacionamento. Comunhão é relacionamento. Por quê? Jesus, quando ele diz, onde tiver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Estarei para quê? Para ter uma comunhão com vocês. Comunhão é o quê? O trabalho de Jesus em mim e você. Porque reunião é outra coisa. Eu posso reunir aqui com Moisés, trocar ideia sobre a bota dele, que eu acho muito louca essa bota. Nossa, que bota legal, cara. Você vai me edificar no quê? Vai edificar ele no quê? Eu estou elogiando a bota dele. Agora, se eu tenho comunhão com ele, se eu ponho a mão nele, se eu quero ouvir ele, ele quer me ouvir, e eu quero orar por ele, ele quer orar por mim, eu não estou sendo indiferente com ele mais. Eu estou mergulhando na comunhão junto com ele. Porque eu quero sentir o que ele sente. Para quem não sabe, o curso de membresia, irmãos, todo mundo pensa aqui, quem não fez, é um cursinho ali, o pastor Diego, o Eduardo vai lá, dá uma aulinha legal. Pergunta para quem fez, se não sentiu a presença de Deus e o trabalhar do Senhor ali, ó. Não é, Paulo? Não é, Roseli? Irmãos, eu nunca imaginei que um curso de membresia, de você ensinar a pessoa o que é ser membro, qual que é o propósito da Petra, né? A questão de missão, adoração, relacionamento, seria tão profundo. É muito profundo. É muito profundo. Então esse jovem Eude, que ele não estava nem aí, ele estava indiferente para a comunhão. Ele queria tirar a soneca dele. E se você agora trazer a sua memória, talvez quando você foi numa comunhão da igreja ou em outro lugar, que teria que ser uma comunhão, virou uma reunião para você. Reunião do quê? Das pessoas que você tem mais apreço. Vem cá, Paulão, você eu vejo todo dia, mas eu quero ver você de novo hoje. Vamos trocar uma ideia, vamos falar algumas coisas aqui. Mas aquele cara ali, que eu nem sei seu nome, como é que é seu nome, irmão? Washington? Washington! Ó, deixa para um outro dia. Porque não me importa saber um desconhecido. Indiferença mata. Se aquele homem ali levou na comunhão e ninguém saber pelo menos o nome dele, saber o que ele já passou, orar por ele, ele vai levantar daquele lugar e talvez nunca mais ele pise num chão de igreja. Diferença mata. Estão conseguindo compreender isso? Ou seja,
Cara, vai ter. Eu fico olhando para essa missão do Amazonas que vai ter, que o Clebinho tá organizando, e em nome de Jesus vai gente com ele para lá, e eu estou orando para isso também acontecer. Já pensou se eles vão para lá e eles olham para um lugar, vamos ficar por aqui mesmo, e o povo realmente que deveria ser alcançado, porque é muito difícil, porque é muito trabalhoso, porque é muito longe, é 8 horas de barco, é não sei quantos dias de cipó, é não sei quantos dias de canoa, sabe, eu não sei, é dificuldade, deixa para lá, deixa para lá. Coisas simples do nosso dia a dia. Vamos apertar a mão um pouquinho agora? Eu estou falando em âmbito, de relacionamento com pessoas aqui, ó. Eu ouço o Paulão falar algumas coisas dele, o Ednelson, brinco com ele. Mas e quem está dentro da nossa casa, hein? Ali que a indiferença cria até, como é que fala? Aquelas pragas do chão lá, erva daninha. Vamos lá. Gênesis 27, não precisa abrir não. O texto é muito longo. Esaú e Jacó, ambos filhos de Isaac, herdeiro da promessa de Abraão, pai de nações, uma paternidade que qualquer um naquela época queria ter. Só que existia um homem chamado Esaú que agiu com indiferença a respeito dessa paternidade, a respeito do direito da primogenitura. Ele agiu com... eu acho que a fome é melhor. Eu prefiro esse prato aqui, ó, para comer, do que esse direito de primogenitura. Aliás, eu acho que não é tão importante aquilo que o meu pai quer me transferir. O Brizola falou uma coisa muito interessante ontem, Brizola. O que ele vai transferir para os filhos? Você lembra? As riquezas, as bênçãos espirituais, os valores. Não é só terra e bezerro e cabrito, não. São muitos valores. Muitos valores. E é assim que nós começamos a olhar para a nossa casa agora. Marido, filho. Ou você, eu vou entrar no solteiro, mas vamos começar pelo casamento aqui. Aonde Deus me pegou e trouxe essa palavra dentro de mim. Porque, irmãos, é muito mais fácil você ser indiferente com a sua esposa, com os seus filhos, do que com o povo da igreja. Você sabe quando a esposa chega do trabalho, ela quer falar, e falem. E eu falei para Deus assim: Senhor, eu vou fazer um propósito, Senhor, que eu vou ouvir. Você sabe por quê? Porque para o homem ouvir a mulher falar de assuntos que não diz respeito a você, a mim mesmo, é muito ruim. Não tem nada a ver com a minha vida, não é? Não tem nada a ver com a minha atmosfera. É isso, né? Eu não vivo isso aí. O que eu vou ter que ficar ouvindo de patrão? O que eu vou ter que ouvir no rixa de empregado? Que o arroz preto tá caro, o arroz basmati tem um cheiro forte. Mas e ele chegou e xingou, e insultou a secretária. E eu ficava ali. No começo, meu filho, elas costas e tomar banho. E ela assim atrás de mim. Você sabia que eu odeio quando você não olha para mim quando eu estou falando? Não é? Graças a Deus, né? A mulher gosta de atenção, irmão. Porque se ela fosse indiferente com você, você veria quão ruim é isso. Ser desprezado dentro da sua própria casa, onde você quer conversar, onde você quer ter relacionamento na hora que nós queremos, porque o homem é na hora que nós queremos. E a mulher falar para você: por que então fazemos? Então o que acontece, irmão? Fiz um propósito e comecei a exercitar isso. Mas como é que eu não sou? Como é que eu faço para não ser? Exercite. Deus diz que você é a coroa da criação, que você é imagem e semelhança dele. Você sabe como é que Deus vê você? Como uma obra-prima das mãos dele. Ele não vê você como um cachorro jogado no chão, como você acha muitas vezes, como um pecador imundo, nojento. Não vê você assim. Porque ele te criou a imagem e semelhança dele. Os
talentos, as suas habilidades. A natureza de Deus está dentro de você. Como Ele diz, você é a minha coroa da criação. Meu Deus, você quer ver uma coisa? Como é que é difícil fazer isso? E olhar por esse ângulo. Fala assim, eu sou maravilhoso. Fala. Difícil, né, irmão? Por que é difícil? Porque olhamos para o espelho e vemos o quê? Uma desgraça. Nos vemos como um lixo, como um trapo de imundícia. Mas quando Deus fala de trapo de imundícia, não é você, mas sim as suas obras. Deus te vê maravilhoso. Isso não é soberbo, porque você é maravilhoso nele, não em si mesmo. Olha isso. Olha Deus. Então vamos lá, fala assim, eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhoso. Aleluia! É isso. Você sabe por que muitas vezes muita gente não consegue sair da depressão, sair do pânico, sair desses lugares que vocês estão? Porque vocês não se conhecem, vocês não têm identidade, vocês não sabem quem vocês são. Vocês são a coroa da criação, pronto. Aleluia. Vocês são filhos de Deus. E Deus te vê como filho. Quando o pai do filho pródigo abençoou o filho voltando, o que ele viu? Ele viu um trapo imundo. Ele viu um rebelde. Ele, não, olha lá, ó. Aquele que estava morto agora vivo. Meu filho voltou. Mata ele, troca a veste dele, põe essa anel nova nele. Põe um anel de identidade dentro dele. Quer dizer o quê? Sou filho. Aleluia. Ah, Senhor. É isso, Deus. Um dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, como é que você saiu da depressão? Eu falei, alguém foi lá, você tomou Rivotril, você tomou diazepam, você tomou alguma coisa, pastor? Eu falei, não. Porque Deus me deu uma escolha. Deus me deu uma escolha. Porque a depressão, ela não vem do nada. Ela vem de algo que acontece. Ela não brota igual a árvore no chão, assim, do nada. Alguma coisa aconteceu. O meu foi um acidente, outras coisas. E quando eu estava na cama, ó, escute isso, em nome de Jesus. Quando eu estava na cama, ruim, cabisbaixo, morrendo dia após dia, queria fazer mais nada. Meu filho abria a porta do quarto, me via lá, falava, pai, vamos jogar bola comigo. Eu assim, diferente. Diga de novo, diferença mata. Indiferença mata. Deus fez eu levantar da cama. Quando eu falo isso, eu não posso contar isso para muitas pessoas, mas hoje Deus está mandando falar. Não entenda isso como espiritismo, hein? Não deixe o diabo perverter isso na sua cabeça. Eu acredito que Deus é um Deus de visões. Ele mostra o que Ele quer, a hora que Ele quer, pela necessidade que Ele vê. É como se Ele me tivesse tirado do meu corpo assim. E fez assim, está vendo você ali? Irmãos, eu olhei para aquela cama, eu estava deitado ali, morto. Ali está você. Você tem uma escolha, ou você volta a ser o pastor que eu te chamei, ou você vai morrer, porque a depressão vai te matar. Como é que eu saí da depressão? Pela misericórdia e graça de Deus. Você sabe por quê? Você é a coroa da criação. Deus te ama. Aleluia. Para de se martirizar, para de se autoflagelar. Deus te ama, Deus me ama. Eu levantei daquele quarto, olhei para os céus, comecei a chorar, comecei a orar, me arrependendo dos meus pecados. Falei, Senhor, nunca mais eu vou deitar nessa cama. Amém. E levantei daquilo ali, irmãos. E quando eu olhei para a sala, minha esposa estava de joelhos na sala orando. Todo mundo vê a minha esposa aqui. Hoje ela não pode estar sentadinha na dela. Muitos falam, talvez passe na sua cabeça. A esposa do pastor Diego não faz nada, né? Fica ali na dela, não fala com muita gente. Ela tem um problema assim de relacionamento, de ir até a pessoa. Mas quando alguém conhece ela, pode perguntar. Ela é uma pessoa muito abençoada, uma mulher de extrema oração. Teve um dia que nós estávamos orando com o diaconato ali atrás, primeira vez, né? Eu lembro disso. Eu orei, aí a Vanessa olhou para cá, posso orar também? Eu falei, ô amor, pode orar. O Vinícius assim, nossa, agora até mudou um negócio. Ficou feio para mim, né, Vinícius?
Mas ela orou ali com fogo no pé. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto eu continuava com esse sentimento de indiferença com a minha vida, eu estava morrendo. Então, se você tem passado isso com o seu marido, com a sua esposa, tem sido indiferente com as coisas que ele, se relaciona com você, pequenas coisas, irmãos, pequeninas, que depois se tornam grandes demais, aonde você se esconde atrás de um lugar como esse e não quer que ninguém mexa, porque você atingiu um grau de pecado muito além do que você pode se controlar agora. Porque se você não tem um relacionamento saudável com a sua esposa dentro do seu casamento, você não vai ter um relacionamento sexual sadio e saudável. Como se diz, a noite começa de dia. Ó, foi. Com uma palavra, um carinho. Ó, vai receber isso aí. Amor, manda um oi para mim hoje. Manda um oi. Vem, meu amor. Então é assim que nós vamos construindo. Então, se nós não temos esse trabalhar do Espírito Santo em nós não permitimos, porque é indiferente, não tem nada a ver. Deixa esse negócio para lá, eu estou trabalhando, a gente chega cansado, irmãos, isso aí vai minando. Aí na hora que você chega nos 10 anos de casado, você tem a crise dos 10. Por um minutinho. Então, eu acredito que Deus está trazendo um tempo novo, não somente aqui dentro, como relacionamento de paternidade, mas com esposa e marido, dentro de casa. Porque a família é prioridade de Deus. Deu o que fazer para entender isso? Hoje, Diego, você vai ter que pregar hoje. É mesmo? Só que eu já tinha marcado com a Vanessa que eu vou sair com ela. Você acha que eu vou escolher o quê? Exemplo. Não que isso seja constante. Queira me entender. Mas a minha esposa é mais importante que qualquer cadeira aqui. A sua esposa é mais importante que qualquer coisa aqui nesse lugar. Ela só está abaixo de Deus. A unidade familiar é a que Deus mais ama. É a unidade que Deus mais ama e adora e cuida. Um dia Deus falou para mim assim: enquanto você não tiver um relacionamento de oração com a sua esposa, essas chaves para abrir cadeias, essa unção e autoridade que você quer, você não vai ter. Eu fui bravo no encontro de casais, fiquei bravo. Fiquei lá bravo, cara feio. Não é possível um negócio desse. Porque, nossa, isso era para mim uma luta. Quando me levantei ainda bravo depois da palavra. Aí você vê a diferença. Bravo embora, Cristo correu. Essa aqui é boa, né? Cristo correu na porta do meu carro. Onde você vai, rapaz? O que aconteceu? Não, estou enjulhado. É para mim, tá? Tratamento comigo. Tem ouvido bom para entender? Isso que dá da pérola para a porta. Virou as costas andando. Tomei aquela assim, falei: é verdade, sou um porco. Você entendeu? A palavra é uma pérola, é uma joia. O porco não gosta de joia. O porco come tudo, ele não tem distinção disso. Ele vai, ó, indiferença do que ele está comendo. Amém? Amém. Presta atenção agora, você que tem filho. A indiferença com os filhos. O mundo está prestes a engolir os nossos filhos. O Paulista, o meu João, o Ramon, esses pré-adolescentes que estão aí, ó. O mundo está assim com a boca assim, ó. Vem que eu vou engolir vocês. Eu quero trancar vocês na pornografia, na maconha, na cocaína. Eu quero que você saia para gandaia. Quero que você pegue as moedas. Eu quero detonar isso. O mundo está assim, ó. Você sabe por que eu sei isso? Porque eu saí de lá. E hoje eu olho para o meu filho ali, eu tenho controle dele, ó. Ele está aqui, ó. Eu tenho controle do João aqui, ó. Porque a partir do momento que ele fizer isso aqui, ele volta. Daqui a pouco ele vai estar aqui, ó. O que eu vou fazer? Não vou ter que bater, eu não vou conseguir mais bater nele. Só que o que eu plantei lá atrás? Eu plantei oração, eu plantei palavra, eu plantei tempo com ele.
Eu coloquei a mão na cabeça dele e declarei que o mundo não vai engolir ele. Eu declarei que o diabo não vai fazer parte da vida dele. Sabe o que é pôr a mão na cabeça, irmão? Talvez você tenha vontade, eu queria tanto impor a mão sobre a cabeça dos irmãos. Põe do seu filho, da sua esposa. Ore por eles e põe as mãos deles. O João, ele estava querendo sem orar, pai. Eu falei, ora do seu jeito. Eu falei, vai lá, fala 3 palavras aí. E ele começou. E assim ele vai fazendo, é a limitação dele. Mas é algo que eu estou plantando agora. E é da tarde, hein? Porque o mundo está aqui, ó. Anda, vamos. Entra nos 14, nos 13, aí, bora, vem. 15, 16. Na hora que você tiver 18, você está maior de idade, cara. Tudo é seu. Eu estou aqui para te dar tudo. Tudo te darei se prostrares e adorares. Ó, Deus, quando eu olho para o meu filho, eu tenho medo disso. É o maior temor que eu tenho hoje, o medo que eu tenho hoje disso acontecer. Então, se você tem um filho, não haja com ele com indiferença da sua casa. Traga ele para perto de Deus. Glória a Deus, aleluia. O que eu vejo o Biribas fazer com o Paulo Sérgio, com o violão, ele está tocando, seguindo os passos do pai dele. Outro exemplo de pai aqui essa noite é o Kleber com o Davi. É nítido você ver isso. O Sarjão com Isaías, André. E um dia eu cheguei com o Sérgio e falei assim: você é amigo do seu filho? Ele falou, sou. Na noite eu cheguei com o filho dele: você é amigo do seu pai? Ele falou, sou. E sabe por que eu perguntei isso para eles? Porque na hora que eu vi no celular dele assim ligando, parece que assim, ó, estava no Isaías. Deus pegou e fez assim: toma. É isso que eu quero que você seja. Preste atenção, homens. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos. É a amizade que tem que ser gerada. Sabe o que é amizade? Que Deus falou no meu coração: extrema intimidade. Ô pai, eu me masturbei, eu caí. Você ora por mim? Eu sonho por esse dia. Não que ele faça isso, mas que ele tenha esse relacionamento aberto comigo. Pai, eu resisti. Pai, os meninos na escola estão fumando, estão me chamando, e eu senti o cheiro daquele negócio. Sabe? Começar, porque isso vai acontecer. As meninas vão chegar, as drogas vão chegar. Ele não vive no casulo. Então o que nós vamos fazer agora vai fazer toda a diferença lá depois, ó. Então eu quero declarar sobre a vida de cada pai que seja amigo do seu filho. Mães, seja amiga das suas filhas. Não deixe que ela descubra a menstruação por ela mesma. Isso é coisa dos antigos. Esse ano, com 10 anos, meu filho aprende o que é os órgãos genitais, o que é ejaculação. Eu li na apostila lá. O que Deus falou para mim? Você vai ensinar ele depois que não tiver essa aula na escola. Você vai sentar na sua mesa e vai ensinar para ele como Deus vê isso. Amém? Vocês estão entendendo? Não seja indiferente com a sua casa, porque indiferença mata. Vocês conseguiram compreender isso? Amém, irmãos? Aleluia. Levítico capítulo 10. Quero terminar nesse texto. Glória a Deus, aleluia. Deus tremendo, aleluia. Você viu a respeito da palavra? Você viu a respeito da sua casa? Você viu a respeito da comunhão? Lembrando que toda indiferença é maldade. Todas as vezes que você acha que indiferença, você está sendo maldoso com a outra pessoa. Você está em desamor com ela. E a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13 diz que sem amor de nada vale. Certo? Agora nós vamos entrar dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Ah, Deus chamou eu para sentar no banco e ser uma ovelha gorda, pastor. Não, Deus não chamou você para isso. Para você se alimentar, comer, né, e malhar a semana inteira para perder o que você comeu. Já viu como é que a mãe pássaro, essa que fala? Uma mãe ave, trata dos seus filhotes? Como é que é?
pela boca. Ela vai lá e leva na boca o alimento, o pão da vida. Ó, então tudo que você comeu, você tem que, ó, não é só para você, você tem que levar, você tem que alimentar outros. Tudo bem? Então agora aqui ninguém tem mais aquela opção de dizer: eu vim aqui para ficar sentado, sendo uma ovelha gorda, obesa, certo? Chega de comer somente e não fazer nada. Pelo menos faça isso, fale. Mas eu tenho certeza que talvez, se você tem uma voz que Deus te deu, você tem um talento para tocar, você gosta de servir, você gosta de comunicar com as pessoas, você gosta de criança, você gosta de necessitados, você gosta de receber as pessoas com um abraço, porque isso ganhou você. Você gosta de pregar, você quer ensinar. Tem um talento aí, irmão. Você é a coroa da criação, hein? Você foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Você não é algo defeituoso. Você não é um corpo mutilado. Você é perfeito. Você é teleios. Diz assim: Nadab e Abiú, Levítico 10:1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproxima, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tios de Arão, e lhe disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. E eles foram puxados pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés lhe tinha ordenado. Volta comigo aqui. Para você entender essa história, aconteceu o seguinte fato: foi construído um tabernáculo no deserto. A casa de Deus estava pronta. Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar foram consagrados sacerdotes, e Arão o sumo sacerdote do templo. Então somente eles poderiam acender os incensos, o candelabro, estar ali trabalhando ali com as coisas consagradas do Senhor. Tudo bem? Porque eles foram separados para esse serviço. Deus os ungiu, foi derramado óleo. Todo mundo gosta daquela passagem, né? E o óleo desce da barba de Arão. E daí? É disso aqui. Então o que acontece? Nadab e Abiú sempre foram indiferentes com as coisas sagradas de Deus. Sempre. Nunca realmente teve algo dentro de si que se importasse realmente com as coisas de Deus. Mas pela linhagem do pai, eles tiveram que ser sacerdotes, senão morreriam. Então meio que foram obrigados a fazer o serviço. E a indiferença foi tomando conta deles. E a Bíblia diz um negócio muito interessante. Verso de número 8. Escute isso. Olha que tremendo. Você vai entender o porquê eles morreram. Depois o Senhor disse a Arão, verso 9: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto a partir de agora. Por quê? Agora é mais fácil entender que com certeza os dois teriam bebido. E como estavam bebidos e não ligavam para as coisas sagradas de Deus, tinham um descaso, tinham indiferença com as coisas. O que é o fogo profano? O que é o profano? É o fogo estranho. Vocês falam fogo estranho? É, fogo estranho, né? É algo que não é sagrado, é impuro. Isso é profano. Então eles pegaram o fogo fora do acampamento e levaram dentro e começaram a acender as coisas com fogo profano lá de fora. Deus, quando viu aquilo, os fulminou com fogo, porque o santo não se mistura com o puro, com o profano, o puro com o impuro.
Deus é santo. E a indiferença mata. Mais um caso aqui na Bíblia, irmãos. Ele agiu com indiferença. Eles não ligavam para a preciosidade, para o presente, que ele era um ser sacerdotes do Senhor. Morreram. E a Bíblia diz que o pai e os irmãos puderam chorar, ter o luto que deveriam, por estarem ungidos e consagrados ao Senhor. Isso é coisa do nome de Deus. Eles conseguiram entender isso. Agora eu falo uma coisa para você: Deus não está lendo para você. Deus tem dado coisas para você fazer aqui, para a congregação crescer, para que o reino de Deus expanda, e você não está fazendo, você está sendo indiferente. Preste atenção no que Deus está falando para você aqui hoje. Não haja com indiferença com as coisas dele, com as dádivas dele, porque você está morrendo. A morte está cada vez mais perto de você, porque você não consegue mais romper o comodismo da indiferença. Você acomodou. Eu não consigo mesmo, eu não presto mesmo. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Você é a coroa da criação, você é filho, você é filho. Deus quer usar você. Deus quer você para Ele. Ele quer que você realmente rasgue as suas vestes, dobre o seu joelho e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Porque quando você fala eis-me aqui, como disse hoje um homem de Deus, você deu um passo e caiu numa cilada, que agora não tem mais volta. Foi um entendimento lá. Mas hoje é tempo de você deixar essa indiferença de lado, parar de olhar com esses olhos de indiferença, porque vocês estão se tornando rebeldes, como diz em Isaías 57:7. Ninho de vocês são de rebeldes. Eu vou vomitar vocês na minha boca, porque não é quente nem frio. Ou seja, tanto faz, eu sou indiferente com as coisas de Deus. Se eu sou um pastor, se eu tenho que chamar para pregar, para isso, deixa para lá, deixa outro fazer, não faça mais isso, por favor, em nome de Jesus, irmãos. É tempo, se vocês querem ganhar a casa de vocês, eu acredito muito nisso, família. Se vocês querem, não sei se você é um profeta, se você é um mestre, se você é um apóstolo, mas eu não sei se eu sou. Pois é, quem é você? Não haja mais com indiferença com a sua identidade. Aceite aquilo que Deus fez por você na cruz. Hoje você é salvo. Como eu disse no começo, a alegria da salvação hoje entrou dentro do meu espírito de novo. Sabe? Porque nós, como eu disse, essa alegria ela vai esvaindo, ela vai indo embora, porque nós somos atarefados demais, que nós temos mesmo que cumprir. Não, é tudo pelo amor e pela graça, pelo contentamento e generosidade.